Fala pessoal, e aí, como vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Hoje vocês não vão ver o meu rosto, hoje vocês vão ver apenas o rosto do Bruce Lee, que é um presente que eu vou dar para o meu sogro. Já tem bastante tempo que ele está me cobrando esse desenho e agora eu resolvi fazer. Tá aqui o rascunho dele, lá no fundo vocês estão vendo a minha imagem referência. Para quem está começando no desenho e não sabe o que referência é a imagem a qual você vai reproduzir, a imagem que você vai desenhar. E aqui na frente eu tenho o rascunho. Estou aqui com o meu material já separado, o material que eu vou utilizar, borracha, pincel, lápis. E no decorrer do vídeo eu vou mostrar a utilização de cada um deles para vocês. Vou fazer passo a passo, eu vou fazer um vídeo curto. Vou dar início ao cabelo. Vou mostrar para vocês a forma que eu faria aquele cabelo lá no fundo. Deixa eu dar só uma corrigida na câmera aqui para vocês. É um cabelo bem fácil, é um cabelo liso com alguns fios com brilho. Então vamos nessa. Então pessoal, vocês estão vendo que aqui em volta eu coloquei uma fita. É uma fita, se eu não estou enganado, é uma fita crepe, é uma fita adesiva de papel. Isso para proteger a borda do papel de sujeira, ficar um trabalho mais higiênico, porque quando você pinta esse fundo aqui, você preenche esse fundo, já forma uma moldura naturalmente com as bordas branquinhas e limpas. Isso acaba protegendo e passando uma impressão de higiene para o seu cliente. Vocês vão ver isso no final do desenho. Aqui num primeiro momento eu não vou preencher o fundo. Eu vou começar com uma base no cabelo. Para que essa base? Essa base, ela vai me dar... Primeiro que ela vai me dar uma tonalidade, uma noção de cinza. Para que eu possa me aproximar da tonalidade do preto do cabelo e do cinza também, da imagem referência. Outra coisa é para que primeiramente os poros do papel eles venham a ser preenchidos, porque se você chega com o preto num primeiro momento, acaba que vão ficar espaços em branco, ou seja, você primeiro vai tirar o branco do papel para poder você passar um tom mais escuro. E isso te dá uma homogeneidade no preenchimento do papel e uma suavidade também na hora da pintura, quando você vai finalizar o cabelo, quando você vai fazer as luzes. Vocês vão acompanhar isso no passo a passo. Pessoal, então, esse aqui é o material que eu vou utilizar nesse cabelo. Num primeiro momento, se eu for utilizar alguma coisa além disso, eu falo para vocês. Bom, esse primeiro lápis é um lápis 2B, é da Faber-Castell. Você pode ver que ele está bem afiado, bem afinado, com a ponta bem fina. Ele está assim porque eu vou utilizar o pó do grafite do lápis. Eu peguei um estilete e raspei a ponta dele. Nisso, eu economizo tempo, eu economizo o lápis e eu consigo uma base mais, como é que eu posso dizer, uma base mais homogênea. Vocês vão ver no decorrer do processo. Esse não é um lápis, é um pincel, como vocês estão vendo. É um pincel de maquiagem, ele é macio, é para espalhar o pó do grafite. Esse terceiro lápis é um lápis de carvão. Eu vou utilizar ele e o pó do carvão também, da mesma maneira que eu utilizei o lápis 2B. Eu vou raspar um pouco para fazer as partes mais escuras. Fazer as partes mais escuras, eu vou sempre utilizar esse pincel com as pontas cortadas, com as cerdas cortadas. Ele vai me dar uma homogeneidade em tons mais escuros e ele vai me fazer penetrar o grafite ou o carvão nos poros do papel, tá? Vocês vão ver a utilização dele. Eu vou utilizar também uma lapiseira. Minha lapiseira é da marca Max Print. É uma lapiseira baratinha. Você encontra em qualquer papelaria.
O grafite dela é 4B, tá? Eu vou utilizar ela para fazer os fios de cabelo mais finos, que caem bem aqui na testa dele. E essa borracha é uma borracha Mono Zero 2.3. Ela é uma borracha fina, muito utilizada para fazer brilhos e principalmente fios de cabelo. Então, com o pincel de maquiagem macio, eu já passei ele no pó, tá? No pó do grafite, e vou espalhar no cabelo para fazer a base. Não se preocupa se aqui, porque a minha prancha está inclinada. Você pode ver que não fica manchado o cabelo. Isso vai te dar uma base de quanto você tem que escurecer, onde o cabelo vai receber mais luz. Isso tudo você olha na referência. Mas não se preocupa também tanto se você passar um pouco para o lado de fora, um pouco para o lado de dentro. Você vai com o tempo que você for escurecendo o seu desenho, você vai perceber que esse excesso que passou para fora ou que passou para dentro do rosto dele vai acabar sumindo. Sempre tendo cuidado, não aperta o material quando você, a não ser quando você queira chegar em tons muito escuros. Aí você precisa ter um pouco mais de pressão na mão. Mas passa suave, não precisa pressionar, não precisa ferir o papel, não machuca o papel, tá bom? Aqui eu já tirei o excesso do carvão que tinha ficado por cima, o carvão que eu não consegui fazer a penetração no papel, porque esse pincel ele é muito macio e quando a gente aperta ele, pressiona ele, ele não tem força, digamos assim, para empurrar, devido às cerdas dele estarem um pouco mais compridas e isso deixa ele um pouco mais macio. Bom, agora feito essa base, eu vou vir delimitando os pontos escuros do cabelo dele. Agora eu vou utilizar o carvão, o pó de carvão. Vou vir com aquele pincel mais fino, com as cerdas cortadas. E vocês vão ver que quando eu for passando um tom mais escuro, o cabelo já começa a tomar forma. Aqui eu raspei um pouquinho do pó do lápis de carvão. Vocês estão vendo que tem um pozinho preto no final no fim desse recipiente aqui. Então é esse pó que eu vou utilizar juntamente com esse pincel aqui, tá? Um pincel mais durinho para poder espalhar e fazer as partes mais escuras. Isso vai dar a profundidade no cabelo. Claro, vai ter a divisão. Na referência a gente consegue ver aqui para vocês, dá de ver um pouco. Não dá de ver bem nítido porque ainda não tem a iluminação suficiente aqui no quarto, mas essa parte direita para vocês que vocês estão vendo aí, ela recebe a luz e a parte esquerda ela é mais escura. Eu vou começar da parte mais escura para mais clara. Vou fazendo um degradê. Aqui, pessoal, eu vou dar uma dica importantíssima para vocês, que vai passar bastante higiene para o seu cliente e que também não vai te fazer passar raiva, porque é triste você chegar no final de um desenho e ver que ele ficou todo manchado. Então, nunca apoie a sua mão diretamente no papel, no desenho. Sempre coloque alguma coisa para proteger, ou um pedaço de papel, ou um plástico. Existe uma luva específica para os desenhistas, que você põe ela já protege a parte de baixo da mão, beleza? Mas nunca ponha sua mão diretamente, isso vai te evitar muito transtorno, tá bom? Agora eu vou passar o carvão e começar a escurecer o desenho. Você pode ver que vai escorrer um pouquinho de carvão. É o carvão que não consigo penetrar num primeiro momento. O carvão ele é um material bem complexo de se trabalhar. Ele, se você não tiver cuidado, ele vai manchar o seu desenho. Por isso, não pega muito pó de carvão ou não passa muito carvão de uma vez. Vai passando aos poucos e espalhando aos poucos.
Aqui eu vou com suavidade, eu não preciso ter pressa, lembra? Desenho é paciência, é paciência. Você pode passar o pincel com um pouco mais de força do que quando você passou a base, porque isso aqui ainda vai escurecer mais. Quando você quer chegar num tom muito escuro, vai apertando o pincel ou o lápis aos poucos, porque o papel é um material frágil. Esse aqui nem tanto, porque ele é um pouco mais rígido. Um papel de desenho ele é um pouco mais rígido. Não é aquela folha Chamex comum, que é um pouco mais fina. Quando você for comprar o seu material, você vai perceber isso, que o papel para desenho ele é um pouco mais durinho. Então vai pressionando o lápis ou o pincel aos poucos. Vocês não ligam muito não quando eu ficar em silêncio, é porque eu ainda não tô acostumado com esse negócio de youtuber, tá? Mas eu também não sou tímido não, é que o desenho às vezes faz a gente pensar. A gente sempre tem que estar imaginando qual vai ser o nosso próximo passo. Você olha a referência, mas quando você começa a fazer, você pode ter uma outra ideia que vai te facilitar, que vai adiantar o seu tempo. Claro que tem não é que é uma regra, mas existe um padrão de como se fazer. Por exemplo, eu fiz a base, agora eu estou escurecendo. Eu não vou escurecer de uma vez, porque eu ainda vou espalhar esse carvão bem aqui. Vocês podem ver que o desenho ele já começa a tomar forma. Eu vou fazer um degradê aos poucos, vou olhando para a referência, sempre tendo a minha referência para nunca me perder. Aqui eu ainda não comecei a fazer os fios do cabelo, eu estou apenas espalhando o carvão mais escuro nas partes que eu observo na imagem, que são mais escuras. Eu vou cortar o vídeo para que não fique muito longo. Vocês já entenderam? Vou espalhar esse carvão nas outras partes também, que são mais escuras. E já volto com o resultado para vocês. Então, pessoal, aí vocês podem ver que eu terminei a parte de passar o carvão nas partes mais escuras do cabelo dele. Agora eu tô com um pincel que ele é intermediário entre esses dois. Ele vai fazer um serviço intermediário, tá? Ele não tem tanta força para para penetrar tanto o carvão no papel, mas também ele não é tão leve para não aparecer efeito nenhum no desenho. Eu utilizo ele mais para dar uniformidade mesmo, para quando eu vou fazer um degradê, para não ficar esse contraste tão grande entre o preto, a cor mais escura, e a cor mais clara, ficar preto e branco. Você tem que colocar uma cor intermediária aqui entre o preto e o branco. Esse é o degradê, tá? Para quem não sabe. E aí vocês vão vendo a diferença. Eu vou suavizando essa quebra, essa divisão do preto para o branco. Então é bacana você ter os materiais. Se você não tem condição, eu tenho certeza que você vai ter papel higiênico na sua casa, tá? De preferência o folha dupla. Se você não tiver o folha dupla, você pode utilizar o folha simples mesmo, tá? Eu vou ensinar a maneira correta num vídeo mais para frente, explicando como você deve usar, tá? Mas de antemão, você pode dobrar o papel higiênico numa forma em que você consiga uma ponta nele. Dobrar para que ele também não rasgue na sua mão, no seu dedo, porque tem gente que soa na mão e isso acaba molhando o papel. E quando o papel molha, ele rasga. E se seu dedo passar em cima do seu desenho, você pode ter certeza. Se o seu dedo passar no desenho molhado, você pode
desistir e fazer outro desenho. Aqui vocês podem ver que eu consegui escurecer mais, porque o carvão saiu daqui, o excesso de carvão saiu daqui e veio para cá, para a parte mais clara. Aqui eu já não tenho mais aquele susto, vamos dizer assim, do preto para o branco. Uma divisão seca, aqui eu tenho uma divisão suave. Eu tenho o preto, eu tenho o cinza, eu tenho um cinza mais claro. Não é o branco, porque o branco já ficou aqui fora. Eu já passei grafite, na verdade já passei grafite e carvão aqui. Aconteceu uma mistura. Aí alguns de vocês podem me perguntar, mas por que você usa carvão? Cara, eu utilizo carvão. São dois pontos que eu destaco para vocês. Primeiro, o carvão, ele me dá um tom mais escuro do que um 8B, por exemplo. Para quem não sabe, os lápis eles têm graduações. O grafite ele tem graduação. Vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, esse lápis aqui eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas ele é um 5B, tá? O B, quanto mais alto a numeração do B, mais escuro vai ser o lápis, tá? E do H para baixo, por exemplo, H, 2H, 3H, mais duro vai ser o lápis. Então, mais, vamos dizer, mais claro ele vai ser, porque o lápis não vai conseguir soltar tanto grafite no papel, tá? Aqui, pessoal, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Esse aqui é um 4H. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, ó. 4H, tá? Dá para ver bem aqui, mais ou menos. Está um pouco escuro, mas dá para enxergar. Esse aqui é um 8B. São extremos, tá? Então, eu vou passar primeiro o 4H aqui para vocês verem. Eu estou pressionando. Eu não vou apertar tanto porque estou com o desenho aqui embaixo. Mas eu vou passar ele várias vezes no mesmo lugar. Pode ver que ele não sai dessa tonalidade. Essa é a tonalidade dele. Agora eu vou passar com a mesma pressão o 8B. Vocês conseguem ver a diferença, né? Aquilo que eu falei para vocês, e é um outro ponto que eu vou mostrar para vocês, que eu já aproveito para explicar aqui, a diferença do 8B, o lápis mais escuro que eu tenho, para o carvão. O carvão, ele não deixa o lápis, o grafite do lápis, ele deixa o aspecto encerado. Eu vou tentar mostrar para vocês. E isso acaba deixando o seu desenho com brilho. O carvão não, o carvão ele é seco. Deixa eu preencher uma área maior para ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Viu aquilo que eu falei para vocês? Eu estou passando o lápis várias vezes aqui em cima do papel e eu consigo ver manchinhas brancas. Esses são os poros do papel. Se você esfrega muito o lápis, você acaba ferindo o papel. E isso pode estragar o seu desenho. E também você não consegue penetrar de uma forma homogênea esses poros do papel. Por isso que é importante você fazer uma base antes de preencher. Fazer uma base no seu desenho por completo, entendeu? Se você for preencher com alguma outra cor mais clara ou mais escura, faz a base, tá? Agora eu vou mostrar para vocês a respeito do que eu estava falando do grafite ser mais encerado. Você consegue ver o brilho? Vocês estão vendo o brilho que dá? Isso dependendo se a pessoa for colocar o desenho dela num quadro e a luz estiver refletindo nesse sentido aqui, o desenho vai ficar brilhando. E isso não dá um aspecto legal para o seu desenho. Agora o carvão ele não deixa, ele não te dá esse brilho, ele é fosco. Beleza? E um outro ponto muito importante do carvão é que ele me ajuda, ele me faz, ele adianta muito tempo no meu serviço, pelo menos para mim. Eu prefiro trabalhar em áreas grandes, assim como foi essa aqui desse cabelo. Não é uma área tão grande, mas, por exemplo, aqui,
Você fazer esse fundo todo preto, imagina, isso te adianta um tempo enorme. Um desenho que você faz em 6 dias para preencher um fundo, contando com o fundo, isso estou dando um exemplo, tá? Você vai gastar o dobro de tempo a menos. Então, utilizar, eu aconselho vocês, mas eu também aconselho a primeiro experimentar fazer desenhos mais simples do que sair jogando carvão no desenho, porque o carvão ele é muito, como é que eu posso dizer? Ele é um material muito difícil de se trabalhar com ele, porque se você passar do ponto, esfregar numa área que não deve esfregar e ele tiver em excesso lá, você não vai conseguir tirar a mancha do desenho. Então, começa no lápis, tá? Eu estou fazendo aqui para vocês para adiantar esse desenho e também dar uma opção para vocês, porque tem gente que é curiosa e pode querer se adaptar, mas faz da mesma maneira. Raspa um lápis 8B e começa a esfregar para poder você também aprender a trabalhar com o pincel, tá? Então, pessoal, feito isso, agora aqui eu preciso fazer alguns fios escuros, porque senão vai parecer que ele tá com plástico na cabeça, entendeu? Eu preciso fazer os fios de cabelo que aparecem nessa parte mais clara. Para isso eu vou fazer eu vou pegar um lápis, o lápis 4B que eu mostrei para vocês, um lápis não tão escuro. Vou traçar alguns fios aqui, sempre olhando na minha referência a direção que os fios estão indo, tá? Você sempre tem que observar a foto, olha, mentaliza, memoriza se possível, que também ajuda você evitar de estar olhando a todo momento para o desenho. Assim, não vai sair sem, pode ter certeza que não fica, acredito que não fica nem 50%. Eu acho que menos que isso, parecido com a referência, tá? O que você vai deixar parecido ali é o sombreamento, mas fios de cabelo, sabe lá quantos fios de cabelo não tem a gente não tem na cabeça, então. Pessoal, então, agora com a borracha Mono Zero, não sei se vocês vão conseguir ver, dá pra ver. A ponta dela tá chanfrada, tá? Eu peguei um estilete e chanfrei a ponta dela para ficar com uma ponta bem fina, para poder eu conseguir fazer esses fios de cabelo aqui por cima. É uma borracha, na verdade, né, que você vai tirando o grafite do papel e fazendo os fios de cabelo. Aqui eu já fiz alguns, coloquei uma intensidade mais forte nessa região, que é essa região que vocês veem aqui na referência, ó, tá? E você vai olhando a referência e vai traçando. Você não vai conseguir fazer cada fio idêntico. Olha a direção dos cabelos, a direção que os fios estão indo e vai traçando os fios de leve. Uma dica que eu dou para vocês quando forem fazer fios é começar fino, tá? E termina fino. Isso dá um realismo maior no seu desenho. De acordo com que a luz vai sumindo, os fios para cá eles vêm sumindo também. Aqui já é uma região onde não pega tanta luz. Essa região pega bastante luz, que é a região onde, digamos, mais protuberante do cabelo, tá? Pega um pouco de luz também aqui na parte de cima. Eu não vou traçar tantos fios, que eu já fiz quase todos aqui que eu queria fazer. Quando eu fechar esse fundo de preto também, eu vou ter que fazer fios para fora, entendeu? Dando a noção de que os fios, nenhum cabelo vai ser, aqui como vocês podem ver já tem alguns fios, esse fio preto, alguns fios aqui saindo dessa região aqui, tá? Então é isso aí, pessoal. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês alguma coisa. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode comentar aí embaixo, tá? Eu vou tentar responder. Vou postar dia após dia o que eu vou fazer nesse desenho, então fica atento, tá? Que cada passo a passo aqui são técnicas que eu utilizo. Vou passar macetes que eu acabei desenvolvendo nesse processo de aprendizagem meu, tá?
Então é isso aí, pratiquem, pratiquem. Não tentem sair já achando que vai sair. Pode ser que alguém consiga, alguém tenha facilidade, alguém tenha entendido até melhor do que eu entendi até hoje. Mas treine, desenvolva a sua técnica, tá? Pessoal, fiquem com Deus. Até amanhã. Amanhã tem vídeo novo de. Provavelmente eu vou fazer o rosto. Vou passar passo a passo para vocês. Não quero que fique muito grande, por isso eu vou fazer essa parte dos olhos. Vou passar o rosto passo a passo, a região dos olhos, a região do nariz, a região da boca. Vou fazer vídeos divididos. A pele, vou mostrar para vocês como eu faço também, tá? Então, é isso aí, pessoal. Abraço.